Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje na quinta e última aula de Linguagem Lua vamos fazer o estudo das estruturas de dados básicas suportadas pela linguagem. Então vamos lá. Lembre-se de que você pode ter 25% de desconto por meio do código Manzano no site www.novatec.com.br em todos os livros da editora, em especial o livro Introdução à Linguagem Lua. Na aula de hoje quero abordar os temas matriz, lista, tabela, registro, matriz interna e para onde ir. Matriz é uma estrutura de dados que permite armazenar em certa área de memória um conjunto de valores, chamados elementos, de forma sempre contígua. O acesso aos valores é controlado por meio de índice, e o local de armazenamento de dados na memória dentro de uma matriz é conhecido como slot. Ou seja, o slot é cada uma das posições de armazenamento da matriz como um conjunto maior de valores. Matriz pode ser configurada como lista, quando possui uma dimensão, ou tabela, quando possui duas dimensões. No entanto, matrizes podem conter mais de duas dimensões. A definição de índices matriciais em Lua é muito flexível. É possível operar matrizes de forma ordinal, cardinal ou usar outro critério. Por exemplo, a forma ordinal é quando os índices são numerados de 1 até n, onde n é o último valor que identifica a quantidade de elementos da matriz. Se for de forma cardinal, os índices são numerados de 0 até n menos 1. Além da forma cardinal, existe outro critério, quando os índices podem ser numerados, por exemplo, com valores negativos, de -n até -1. No entanto, essa prática deve ser evitada, porque ela fica um pouquinho confusa. Variáveis simples não necessitam ser previamente declaradas, a menos que se queira defini-las como locais. O mesmo já não pode se dizer das matrizes. Para esta definição, as matrizes devem sempre ser mencionadas no código do programa. A declaração de matriz de uma dimensão deve ser feita como o nome da matriz, a atribuição e a definição do conjunto de símbolos abre-chaves e fecha-chaves. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua, que realize a ação de um conjunto de matrizes de uma dimensão com índice ordinal, considere o seguinte problema. Elaborar programa computacional que efetue a leitura de 5 valores numéricos em uma matriz A. Construa uma matriz B, formada pelo quadrado de cada valor correspondente da matriz A e apresente os valores da matriz B. Nesta etapa, os programas são bem maiores, então para não consumir muito tempo, eu estou deixando já os códigos prontos. Observe nesse momento o código para manipulação de matrizes com índices ordinais. Esse programa deve ser gravado com o nome teste19.lua. Na linha 3 estou definindo a matriz A e na linha 4 a matriz B. Na linha 6, eu estou associando a função format da biblioteca string à variável fmt para sua facilitação de uso. Entre a linha 8 e a linha 11, está sendo definido o laço que controlará a entrada de dados na matriz A. Observe aqui na linha 10 que a matriz é definida como A, abre colchete, coloca-se então a variável i, que vai ser a variável que vai controlar o índice, e fecha-se o colchetes. Essa variável então sofrerá a entrada de toNumber IORead. A linha 12 vai fazer o salto de uma linha. Entre as linhas 14 e 16 está sendo definido na linha 15, aqui nesse bloco, o quadrado de A para cada posição da matriz B. E entre as linhas 18 e 20 estão sendo colocadas a saída dos dados da matriz. Observe que na saída eu estou usando a variável fmt associada à função format da biblioteca string.
Note que esta saída é uma saída formatada, diferente do formato usado na linha 9, onde foi feita ali a concatenação da variável i com a mensagem. Usar a função de formatação permite uma mobilidade um pouco diferente da composição de elementos a serem apresentados em relação à linha 9. Aqui na linha 19, dentro da cadeia onde encontra-se B, abre colchetes, porcentagem i, fecha colchetes, nesse ponto o valor da variável i será apresentado. Aí vem o símbolo de igual, porcentagem 3i. Nesse local do porcentagem 3i será apresentado o conteúdo da variável b índice i. A finalização do programa é feita com a inserção das linhas IOWrite e tecla Enter para encerrar com IORead. Coloque o programa em execução. Nesse momento entra alguns valores. Vão entrar os valores 1, 2, 3, 4 e 5 e serão apresentados os resultados dos quadrados, sendo 1, 4, 9, 16 e 25. Tecle Enter para encerrar, qualquer tecla para finalizar a apresentação do programa. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua que realize ação de uso de matriz de uma dimensão com índice cardinal, considere o problema. Elaborar programa computacional que efetue a leitura de 5 valores numéricos em uma matriz A. Construa uma matriz B formada pelo cubo de cada valor correspondente da matriz A e apresente os valores da matriz B. Este próximo código deve ser gravado com o nome teste20.lua. Ele é muito parecido com o teste19.lua. Veja que na linha 3 e linha 4 estou definindo as matrizes, a formatação na linha 6, faço a entrada de dados igualmente ao programa anterior, mas na linha 15, ao invés de fazermos elevado a 2, estamos fazendo elevado a 3. Outro detalhe importante é na linha 8. Note que o i está variando de 0 a 4 e não de 1 a 5 como no programa anterior. Desta forma eu consigo acessar os índices da matriz de forma cardinal. Para a apresentação dos dados, segue o mesmo princípio abordado anteriormente, apenas com alteração na linha 18, onde o laço está definido de 0 a 4. Colocando o programa em operação, entra alguns valores como 1, 2, 3, 4 e 5, e os resultados 1, 8, 27, 64 e 125 são apresentados. Tecle Enter para encerrar, qualquer tecla para finalizar a execução do programa. A declaração de tabela como matriz de 2 dimensões em Lua é realizada em 2 etapas. Primeiro, se define uma matriz de uma dimensão. Depois, segundo, se define uma segunda dimensão junto à primeira dimensão dentro de um laço. Observe como isso deve ser feito. Primeiro cria-se o nome da matriz, associando esse nome ao símbolo de conjuntos, representado pelas chaves. Dentro do laço for, faz o i de 1 até n, considerando n a quantidade máxima de elementos, levando em consideração que estou aqui usando a abordagem ordinal. E dentro deste for, coloca-se o nome da matriz com a indicação de índice entre colchetes, associando isto a um novo conjunto delimitado pelos símbolos de chaves. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua que realize ação de uso de uma matriz de 2 dimensões, considere o problema. Elaborar programa computacional que efetue a leitura de 4 notas escolares de 5 alunos e em seguida as apresente. Este código deve ser gravado com o nome teste21.lua. Observe aqui na linha 5 a definição da matriz A com a sua primeira dimensão, a abertura do laço na linha 6 e na linha 7 a definição da segunda dimensão para cada posição da matriz A. Então A índice I é atribuído ao conjunto delimitado entre chaves. A linha 8 pede para entrar as notas do aluno I, que vai variar de 1 a 5. Será pulada uma linha e o laço da linha 10, for J de 1 a 4, fará a solicitação de entrada das notas para os alunos
Veja que na sequência, a entrada de dados é realizada em uma matriz de duas dimensões, onde A possui o índice I, primeira dimensão, e o índice J, segunda dimensão. O processamento da apresentação será feito entre a linha 18 e a linha 24. Observe na linha 19 a indicação do aluno, que será 1, 2, 3, 4 e 5, e ao seu lado a indicação das notas desse aluno. Como de costume, finalizamos o programa com I/O Write, tecle Enter para encerrar e I/O Read. Estando o programa pronto, coloque-o em execução. Nesse momento, o programa pede para entrar as notas do aluno 1. Então eu vou entrar as notas 5, 6, 7 e 8. No segundo aluno, 9, 8,5, 4 e 3. Para o aluno 3, vou entrar as notas 8, 8, 7 e 9. Para o aluno 4, 9, 10, 8 e 7. E para o aluno 5, 10, 9,5, 6 e 4. Em seguida, o programa mostra os alunos 1, 2, 3, 4 e 5 com suas respectivas notas indicadas ao lado direito. Tecle Enter para encerrar, qualquer tecla para finalizar a execução do programa. As matrizes no estilo listas e tabelas operam com todos os dados do mesmo tipo. Para fazer uso de dados com tipos diversos, tem-se a estrutura chamada registro. A definição de registro segue a sintaxe: nome do registro, que é atribuído a um conjunto delimitado entre abertura e fechamento de chaves, e dentro desta estrutura coloca-se então os campos de identificação, onde cada campo, neste caso o campo 1, campo 2 e campo N, podem ser definidos de tipos diferentes. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua que realize ação de uso de registros, considere o problema. Elaborar programa computacional que efetue a leitura do nome de um aluno, da disciplina cursada, suas 4 notas escolares e em seguida apresente esses dados, bem como a média aferida e a indicação de que o aluno está ou não aprovado, caso a média seja maior ou igual a 5. Este exemplo deverá ser gravado com o nome teste22.lua. Veja que aqui entre a linha 5 e a linha 10 está sendo definido o conjunto de campos que representarão os dados do aluno. Eu tenho nome como string, disciplina como string, notas e média como valores numéricos. A linha 12 pede a entrada do nome, e a linha 15 pede a entrada da disciplina. Entre a linha 18 e a linha 25 é feito o processamento do cálculo da média do aluno a partir da entrada de suas notas. A linha 18 garante que o somatório de cada nota para o cálculo da média começa com 0. A linha 22 efetua a entrada de cada uma das notas e a linha 23 efetiva a soma sucessiva de cada uma das notas. E a linha 25 assume a operação do cálculo da média a partir do total da soma dividido pela quantidade de notas entradas, que foram 4. Observe que quando trabalhamos com registros, é importante usar na linha 13, linha 16, linha 22 e linha 25 a indicação da matriz aluno com um ponto e a referência ao campo a ser operacionalizado. Entre as linhas 27 e 35 são apresentados os dados do aluno: nome, disciplina, suas notas e sua média. Ao final é necessário indicar se o aluno foi aprovado ou reprovado, e isso é feito entre as linhas 38 e 42. Na linha 38, se a média do aluno for maior ou igual a 5, ele estará aprovado, caso contrário, reprovado. A finalização do programa é feita com I/O Write, tecle Enter para encerrar e I/O Read. Colocando o programa em execução, vamos entrar o nome do aluno, Carlos Alberto, disciplina, português, primeira nota, 6,3, segunda nota, 7,5, terceira nota, 8 e quarta nota, 5,5.
4.1. Observe a apresentação dos dados, veja que a média do aluno calculada é 6.72 e ele está aprovado. Tecle Enter para encerrar e qualquer tecla para finalizar a execução do programa. As matrizes demonstradas foram definidas de forma externa. No entanto, matrizes podem ser definidas de forma interna. Matrizes internas são úteis no estabelecimento de conjuntos de valores a serem usados pelo programa e que não sofrerão a intervenção de um usuário. Por exemplo, esta é a definição de uma matriz do tipo lista de uma dimensão de maneira interna. E aqui está um exemplo da definição de uma matriz interna de duas dimensões. A título de demonstração operacional de um programa escrito em Lua que realize ação de uso de matriz interna, considere o problema elaborar programa computacional que apresente como resultado a subtração de valores de duas matrizes de duas dimensões definidas internamente. Grave este exemplo com o nome teste 23.lua e observe entre a linha 3 e a linha 7 a definição interna da matriz A e entre as linhas 9 e 13 a definição interna da matriz B. Na linha 15 está sendo definida a matriz C. Observe também que todas as matrizes estão sendo declaradas como matrizes locais. Entre a linha 17 e 22 é processado a operação de subtração dos elementos da matriz A em relação aos elementos da matriz B, que serão atribuídos à matriz C, como indicado na linha 20. Atente também para a definição da segunda dimensão da matriz C na linha 18. Por último, entre a linha 24 e 28, é declarado a apresentação dos dados desta matriz. Colocando o programa em execução, é apresentado o resultado da subtração dos elementos das matrizes A e B atribuídos na matriz C. Tecle Enter para encerrar o programa, qualquer tecla para finalizar a execução do programa. Agora que chegou o fim deste minicurso, para onde devo ir na ampliação do estudo? Estudar os livros publicados no Brasil sobre Lua, Introdução à Linguagem Lua, da editora Novatec de Augusto Manzano, e o livro Programando em Lua, publicado pela editora LTC, do autor Roberto, mesmo criador da linguagem. A diferença entre esses livros é que o livro do Roberto descreve a totalidade dos recursos da linguagem, e o livro publicado por mim usa uma abordagem evolutiva didática. Assim sendo, os dois livros são muito importantes. O primeiro ensina a fazer uso da linguagem Lua e o segundo possui a documentação da linguagem Lua em sua totalidade. Além dos livros, é possível você se inscrever no canal Glider. Esse canal é dedicado à linguagem Lua, então vamos ver como chegar neste canal. Primeiramente, você pode acessar o meu canal usando a URL www.canal.manzano.pro.br e ao chegar na página inicial do canal, acione do lado direito o ícone Glider. Ao entrar no canal Glider, venha na Playlists e você terá uma série de atividades em Lua, por exemplo, criando seus próprios jogos em Lua, Master em Lua, desenvolvimento de sites em Lua. Este é um excelente material de estudo. O desenvolvimento desta aula utilizou recursos do site fppt.com a partir do modelo Matrix. Obrigado por sua atenção e prestígio. Espero ter contribuído com a sua aprendizagem inicial na linguagem Lua. Não deixe de dar o seu joinha se você achar que mereço. Peço também que divulgue os vídeos do mini curso de linguagem Lua em suas redes sociais e para os seus amigos. Indique também o canal, pois isso é importante e precisamos fazer este canal crescer ainda mais. Um grande abraço e até a próxima!